Terceira questão de física do barro branco da prova de 2021 da FGV. Professor, por que esses dias aí só questão de barro branco? O Barro Branco soltou lá o edital, dia 13 de julho será a prova do Barro Branco, 13 de julho agora de 2025. E eu estou resolvendo a prova, como a banca vai ser FGV, eu estou resolvendo a prova da FGV que foi em 2021. Mas se você não vai prestar barro branco, a gente sabe que a exigência em física para barro branco é bem menor do que da SpaceX, ZAFA, né, EAR. A gente sabe disso, né? Escola Naval, né? A exigência em física é menor. Mas você também precisa dominar. Se você olha para uma questão dessa que eu estou resolvendo e tem dificuldade, você precisa passar por isso. E eu sou o professor Theo, e se você quer aprender física, está no lugar certo, tá? E onde tem física, estamos juntos, tá bom? Então eu vou resolver a questão sem mais delongas. Bora para lá! É barro branco, é 2021, é FGV e a questão de hoje é de mecânica. Vamos dar uma lidinha. E eu estava falando que você que não vai fazer barro branco tem que dominar também esse assunto, é claro. Agora, uma questão como essa podia estar na FUVEST, uma questão como essa podia estar na Unesp, não é isso? Então vamos lá, serve para muita gente. Então resolvendo a questão, vamos dar uma lidinha primeiro, é claro. Um policial militar deve transportar uma caixa de munição em um elevador que pode se mover verticalmente. Para sustentar a caixa em repouso em relação ao elevador, ele precisa exercer sobre ela uma força F1 com o elevador subindo em movimento acelerado. Uma força F2 com o elevador subindo em movimento uniforme. E uma força F3 com o elevador subindo em movimento retardado. Essas forças F1, F2 e F3 são tais que... Então ele quer uma relação entre F1, F2 e F3, uma relação para saber aí se elas são quem é maior, quem é menor, se são iguais, ok? Você deve ter visto que o que ele chamou de F1 é a força que eu faço para segurar a caixa dentro do elevador na fase que o elevador está acelerando. A força F2 é a força que eu faço para segurar a caixa enquanto o elevador sobe com velocidade constante. E a F3 é no momento em que o elevador começa a desacelerar, né? Tá chegando no andar, ele começa a desacelerar. Nessas três situações, qual é a força que eu faço para segurar essa caixa? Então, gente, é uma aplicação direta que quem domina um pouquinho da física já olha, já consegue fazer rapidamente, mas eu vou fazer com detalhes usando a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, até porque nós estamos aqui para estudar física, não é para dar resposta nem ficar inventando aí modinha para você achar que entendeu. Então vamos aplicar isso aqui, vamos ver como é que a gente interpreta esta equação, este princípio e responde essa questão. Então bora para a resolução. Eu dividi a resolução aqui em duas partes aqui, vamos lá. Então estou imaginando aqui, essa é a minha caixa, ok? E eu quero segurar essa caixa na situação onde o elevador está subindo. Então marquei aqui meu vetor, né? O elevador está subindo, tem uma velocidade vertical e para cima, ok? Bom, só que esse elevador está aumentando a velocidade, então ele está acelerando. Então essa velocidade está aumentando, então eu tenho uma aceleração na mesma direção e sentido da velocidade, ok? Agora vamos lá. Aquela expressão que eu te mostrei, força resultante é igual a massa vezes aceleração, é para a gente lembrar que a força resultante é amiguinha da aceleração. Você vai ver que a força resultante está sempre junto com a aceleração, isso é importantíssimo. A força resultante não tem a mesma direção e sentido da velocidade, sempre. Tá? A força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então se a aceleração é para cima, a força resultante ela tem que ser para cima. Aí eu olho para a caixa. Essa caixa interage com a Terra, ela é puxada para baixo
por uma força de campo gravitacional, por uma força de natureza gravitacional, né? Uma força de campo que puxa ela para baixo. Eu quero segurar essa caixa, então eu vou fazer uma força para cima, que lá no texto ele chamou de F1, na fase que eu estou acelerando. Só que como a força resultante é para cima, a força que eu vou fazer para cima, somada com a força peso, tem que ganhar, tem que dar uma resultante para cima, porque a aceleração é para cima. Então a minha força F1 vai ser maior que o peso. Olha que interessante, né? A força que eu faço para segurar a caixa quando o elevador está acelerando, ela é maior que o peso na fase que o elevador sobe e ele está acelerando, ok? Então já tenho o F1. Vamos para a segunda parte do exercício. A segunda parte do exercício, novamente eu tenho uma caixa, novamente o elevador continua subindo, velocidade para cima, só que agora ele está com velocidade constante, então eu tenho aceleração zero. Vamos lá no princípio fundamental da dinâmica, a conhecida segunda lei de Newton. Se a aceleração é zero, como a força resultante é a massa vezes a aceleração, logo a força resultante também tem que ser zero, né? Se eu vou pegar a massa e multiplicar pela aceleração, sendo a aceleração zero, a força resultante é zero. O que significa que, se a caixa é puxada para baixo por essa força de natureza gravitacional, eu tenho que segurar ela, fazer uma força para cima, de modo que a soma da minha força para cima e a força peso para baixo tem que dar uma resultante zero. Logo, a minha força tem o mesmo valor do meu peso. O que neste caso, comparado com F1, ela é menor, porque F1 é maior que o peso. Ok? Então agora empatou, a força que eu faço para segurar a caixa é igual ao peso. Isso acontece toda vez que está em equilíbrio, né? O que é equilíbrio? É aceleração zero. O que é equilíbrio? Lembra lá da inércia? Né? O equilíbrio é quando eu estou com velocidade constante, ou seja, né, velocidade constante em linha reta, né, que é um movimento retilíneo uniforme, ou quando eu estou em repouso, também é a situação de equilíbrio. E agora, a terceira situação é quando o elevador começa a desacelerar, né? Então agora o elevador está subindo ainda, ó, a velocidade é para cima, o elevador não deixou de subir. Só que agora ele está desacelerando, a aceleração é para baixo. Então a aceleração agora, a minha taxa de variação da velocidade, não é no sentido da velocidade, ela não está aumentando. A minha taxa de variação da velocidade, né, o que é isso que significa aceleração, é uma taxa temporal da variação da velocidade, ela é para baixo, ela está tirando velocidade, né, diminuindo a velocidade. Como a força resultante é amiguinha da aceleração, vou repetir, força resultante é massa vezes a aceleração, tá? Então a minha força resultante também é para baixo. Tá legal? Agora, a caixa não tem peso para cima, né, galera? A caixa interage com a Terra, peso para baixo. O que acontece? Que a força que eu vou fazer para segurar a caixa tem que dar, somada com o peso, uma resultante para baixo. Ou seja, né, ela tem que ser menor que o peso. Então a força que eu faço para segurar a caixa na situação de desaceleração, né, o elevador está sendo retardado, está retardando o movimento, a força F3 é menor que o peso. Então eu seguro a caixa em três situações. Acelerando, F1 é maior que peso. Velocidade constante, a segunda situação, a força que eu faço é igual ao peso. E na última situação, a força que eu faço é menor que o peso durante o período de retardamento do elevador, ok? O que eu fico então que F1 é maior que F2, só que F2 é maior que F3 e isso está na alternativa A. E você vai fazer o que agora? Parar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque é um trabalho bem feito e a gente faz pensando aí em vocês. Tá legal? Então se inscreve no canal, não paga nada, tá? E você pode me procurar aí pelas redes sociais, você pode me encontrar aí, obviamente, você deve estar vendo isso no YouTube, você pode me encontrar pelo Instagram e no Facebook, ok? Fui, galera, abraço, até a próxima!